dispõe de 10 minutos. Em seguida, concederei a palavra ao último orador no pequeno expediente, o nobre deputado Fernando Marrone. Senhor presidente, meus colegas parlamentares, em entrevista à revista Lançonet, no último fim de semana, no Rio de Janeiro, declarei que, em meio à crise causada por conta dos seguidos erros de arbitragem no futebol brasileiro e pelas reclamações e e-mails enviados ao meu gabinete em vários jogos de futebol realizados, entendi que deveríamos propor algo a fim de que se amenize tais erros através principalmente da estruturação e capacitação da arbitragem brasileira. Nesse sentido, propus e apresentei hoje, aqui na mesa diretora, o projeto de lei 646709. Em audiência pública, no âmbito da Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados, realizada dia 2 de abril deste mesmo ano, através do requerimento 136/08 de minha autoria, demos início ao debate sobre o sistema de arbitragem no futebol brasileiro em vista de acontecimentos registrados nos estádios nos últimos tempos. Com a presença na audiência pública de Dagoberto Santos, secretário executivo do Clube dos 13, Paulo Marcos Schmidt, procurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Jorge Paulo de Oliveira Gomes, presidente da Associação Nacional de Árbitros de Futebol, ANAF, Weber Magalhães, vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, e Paulo Goiás, presidente da Sociedade Esportiva do Gama, aqui em Brasília, e do presidente do Internacional de Porto Alegre, Vitório Carlos Goff de Ferro. Entre outros, desenvolvemos uma discussão de grande magnitude. O futebol cada vez mais está em ritmo irreversível de profissionalização. Os jogadores são profissionais, os clubes são profissionais, a imprensa divulgadora dos espetáculos é profissional, etc, etc. Todavia, quem conduz o espetáculo, o árbitro, aquele que tem a responsabilidade de aplicar as normas e regras, é amador, geralmente fazendo da arbitragem atividade secundária, complementar. Por isso, nós entendemos que é importante nós regulamentarmos esta profissão para que o árbitro tenha dedicação integral e que passa a se dedicar à arbitragem. No Brasil, temos mais de 6 mil árbitros de futebol federados, temos 400 árbitros, incluindo feminino em torno de 430 árbitros inscritos no quadro nacional. Temos 20 árbitros masculinos no quadro da FIFA, 10 como assistentes e 10 como árbitros centrais. E temos mais de 4 femininos, que giram em torno de 12 meninas entre árbitros centrais e árbitros assistentes. Estamos sugerindo que esse misto ocorra em regime de dedicação profissional exclusiva, vedado o exercício de qualquer atividade particulares remuneradas, exceto as relativas ao ensino e à difusão cultural do futebol e da arbitragem. Dessa situação, tem resultado as avaliações questionadoras das atuações dos árbitros, ora pela ineficiência, por ausência de competência técnica, ora pela ausência de preparo físico adequado, entre outros males, embora eu particularmente reconheça que os árbitros são os verdadeiros heróis, porque não tem, ou melhor, tem pouca assistência e pouco tempo para se dedicar à profissão. Em que pesem todos esses entraves, parabenizamos os árbitros brasileiros, que são verdadeiros heróis. O fato de se exigir a graduação em educação física como um dos quesitos para o exercício profissional da arbitragem, leva em conta que esse saber é o mais adequado ao caso, além de já se poder contar com os respectivos conselhos profissionais e fiscalizadores. Outros requisitos podem e devem ser exigidos como a prática regular de preparação física e constante atualização quanto às técnicas de arbitragem, além do conhecimento
do reconhecimento pertinente às regras estabelecidas para o futebol, FIFA, CBF, etc. Ou seja, uma capacitação ampla. No entanto, é um regulamento próprio que deverá estabelecer o detalhamento dessas qualificações profissionais. Para aqueles que já exercem há mais de 5 anos a arbitragem de futebol e não atendem os requisitos que a lei estabelece, assegura-se o direito adquirido à continuidade de suas atividades de arbitragem, só que, a partir da lei, de forma profissional e não amadora, e ainda assim tendo o prazo também de um quinquênio para buscar a devida qualificação profissional, a partir da vigência da norma, visando o futuro dos árbitros brasileiros, suas garantias constitucionais. É sabido de todos que a vinculação entre os árbitros de futebol e as entidades de prática desportiva futebolística não se dá pela via do contrato de trabalho, mas pela esporádica prestação de serviços, razão pela qual o artigo 2º do nosso projeto de lei, claro que não se trata de relação de emprego regida pela legislação consolidada. De modo algum, esta proposição legislativa afasta a atuação dos atuais sindicatos e associações de árbitros, que têm por missão constitucional defender os interesses da respectiva categoria profissional. Já aos conselhos de fiscalização, deve ficar, a princípio, a competência de fiscalização no exercício profissional, para afastar, inclusive, o exercício por quem não tenha a devida habilitação, como forma de preservar o interesse público, nesse caso materializado pela defesa do futebol, na condição de manifestação cultural. Vale lembrar que entendemos que o futebol é realmente patrimônio cultural brasileiro. Indiscutivelmente, o futebol é patrimônio cultural brasileiro, interesse público evidente, o que por si só justifica a possibilidade de restringir o acesso ao exercício profissional da arbitragem, pelo estabelecimento de qualificações profissionais, entre as quais a graduação em educação física. Na última sexta-feira, participei em Criciúma, Santa Catarina, de um debate na SAT, Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina, sobre a profissionalização da arbitragem brasileira. Naquele momento, firmamos uma parceria entre a Federação Catarinense de Futebol e a SAT para oferecer cursos a árbitros de futebol a partir do ano que vem. Nosso desejo é valorizar o profissional e melhorar a qualidade técnica da arbitragem no Brasil. Vale lembrar que o árbitro de futebol no Brasil, meu caro presidente Átila Lins, o árbitro no Brasil, e eu descobri nessa minha caminhada, com a audiência pública que tivemos, com várias representatividades que eu já citei, alguns aqui, nós acabamos descobrindo que o árbitro no Brasil é um verdadeiro apaixonado pela profissão. Interessante. E amador. Por exemplo, o árbitro que conduziu a partida na decisão da Copa do Brasil, Corinthians e Internacional, foi um amador. Nós estamos falando da decisão do campeonato nacional. Agora, este ano foi um amador. Ele ganhou R$ 2.500 para apitar aquela partida. Sabe quantos custa o Ronaldo por mês? 500 mil por mês. O Adriano no Flamengo, 500 mil por mês. Quanto custa um time de futebol no Brasil? Aí aquele que conduz, aquele que é o árbitro da partida, numa decisão de campeonato nacional, ganha R$ 2.500. Por quê? Porque ele tem outra profissão. A arbitragem é o bico. Ele, quando termina a partida de futebol, como por exemplo, ontem, vários jogos do Campeonato Brasileiro, hoje tem muitos árbitros daquele trabalhando na sua profissão, dentista, advogado, bancário. Nós queremos dedicação exclusiva. Ele vai ser um profissional, vai receber capacitação, preparo físico, ele vai receber condições de trabalho, termina um jogo, no dia seguinte ele vai assistir o tape, saber onde acertou, onde errou, porque o futebol brasileiro é, sem sombra de dúvida, aliás, faz parte da cultura do povo brasileiro. E nós precisamos mudar essa situação. Daí as irregularidades. E eu questionava muito a arbitragem. Inclusive, iniciei com esse debate
questionando, me irritando com a arbitragem. Hoje eu passei a defendê-los. Nós precisamos profissionalizá-los, dar condições, prepará-los, saber selecioná-los. O marcha lenta no raciocínio. Por isso, presidente, não é qualquer pessoa que possa vir arbitrar e ser um bom árbitro. Ele tem que ser rápido no raciocínio, ele tem que ser treinado, ele tem que ser preparado, ele tem que ter condições e segurança. Ele tem que ser um profissional para dar segurança à sua família e ganhar bem. Eu apresentei essa proposta hoje, quero contar com meus ilustres colegas aqui desta casa e vamos iniciar o debate, com certeza, para valer a partir de fevereiro de 2010. Muito obrigado, senhor presidente.